Previsão de mais conquistas para a população paulista. Parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo detalham projetos e áreas que vão priorizar neste segundo semestre. Saúde, educação, direitos do consumidor. Governador Tarcísio de Freitas sanciona mais 8 leis de autoria dos deputados e deputadas da Alesp. Agora 8h01. Como é bom estar com você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje é sexta-feira, 2 de agosto de 2024. Meu nome é Arthur Neves e este é o Informe SP, primeira edição. A notícia é destaque no Informe SP, primeira edição. O presidente da Alesp, o deputado André do Prado, abriu a sessão plenária desta quinta-feira, agradecendo a dedicação de todos os parlamentares. Ele falou da expectativa de mais conquistas para a população neste segundo semestre, a partir do trabalho parlamentar. Minha gratidão pelo excelente primeiro semestre que fizemos aqui nesta casa, com aprovação de importantes projetos das senhoras e senhores deputados, bem como projetos também aprovados por parte do governo. E agora iniciaremos o nosso segundo semestre e que também espero que seja muito produtivo, né, que possamos fazer grandes debates aqui, mesmo sendo em ano eleitoral, mas possamos manter aqui a aprovação de diversos projetos, tanto do Legislativo quanto do Executivo, para o bem da nossa sociedade paulista. Olha, pessoal, o deputado Reis do PT, o deputado Reis do PT falou sobre a necessidade de reposição inflacionária nos salários dos policiais civis e demonstrou a preocupação com possíveis mudanças de atribuição de trabalho entre as polícias do Estado. Não é só essa questão da recomposição inflacionária. Agora, o governo vai passar parte da atribuição da Polícia Civil para a Polícia Militar, que é a realização dos TC, dos termos circunstanciados. Imagine vocês que alguém que estuda o direito, o delegado, passa 5 anos fazendo uma faculdade, depois ele tem que fazer o exame da ordem dos advogados, e agora a Polícia Militar está dando um curso de 15 horas, um curso remoto, não é nem presencial, para preparar os policiais militares para assumir parte da atribuição da Polícia Civil, que é o termo circunstanciado. E isso também está provocando uma insatisfação pelas delegacias que eu tenho visitado e pelos funcionários da Polícia Civil, os delegados, os investigadores, os escrivães, eles estão trazendo essa demanda dessa decisão que ainda não foi tomada, mas por conta se está sendo feito o curso preparatório, é porque o atual secretário ele pretende fazer com que a atribuição de registrar o termo circunstanciado saia da Polícia Civil e vá para a Polícia Militar. E olha, durante a sessão plenária, o deputado Conti Lopes elogiou o trabalho da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Eu entrei na polícia em 67, senhor presidente. Faz tempo pra caramba, hein? Faz tempo pra caramba. Entrei como soldado da polícia. Nunca vi um governador dar o aumento que foi dado o ano passado, para a segurança pública. E o governador deu para todo mundo. Polícia Civil, Polícia Militar, houve uma escala, mas ele deu aumento. Não pode ser que não deu aumento. Outra coisa, o crime está estourando em todo o Brasil. A bandidagem está tomando conta no Brasil inteiro. O único lugar que a bandidagem está tomando trombada é em São Paulo. Tanto é que a gente vê constantemente a Globo, a Folha, a imprensa, falando da morte de bandidos. Olha, aumentou o número da morte. Que preocupação da imprensa brasileira. Eles não se preocupam com as vítimas. Idosos como eu, que apanha na rua, para os bandidos roubarem dinheiro, mulheres, crianças, eles assaltam à vontade. E quando eles morrem, um monte de gente chorando porque ele morreu. Então, aqui em São Paulo, a polícia está trabalhando. E Tarcísio de Freitas, vou voltar em 67, quando eu entrei na polícia como soldado.
foi o primeiro governador que teve coragem de colocar a polícia na mão da polícia. Quem comanda a polícia hoje é o capitão Derrite, é um policial militar, o delegado de polícia, né? Doutor Arthur, o doutor Nico, o coronel Cássio. A polícia, a segurança pública está na mão da polícia. Por isso que está funcionando aqui em São Paulo. A deputada Paula, da bancada feminista do PSOL, comentou sobre o Dia da Amamentação, celebrado no dia 1º de agosto. Um dia que abre o mês do Agosto Dourado, um mês inteiro aqui no Brasil dedicado aos debates sobre a amamentação e também o dia que abre a Semana Mundial do Aleitamento Materno, uma data que foi instituída no ano de 1992 pelo Unicef e organizações mundiais em 120 países que debatem a importância da amamentação. E por que eu falo sobre isso? Porque quando eu me tornei mãe recentemente, minha filha Flora tem 6 meses e acabou de terminar o seu período de amamentação exclusiva, eu entendi que a amamentação é, sobretudo, um ato político. E que, como um ato político, nós, parlamentares, temos uma grande responsabilidade em garantir o direito à amamentação às pessoas que amamentam e também aos bebês. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda que a amamentação aconteça de forma exclusiva por 6 meses de vida de uma criança e que, de forma complementar, com a alimentação sólida, aconteça até os 2 anos de vida de uma criança. Mas a gente sabe que aqui no nosso país a licença maternidade é de 4 meses. E essa é a primeira conta que não fecha. Como garantir a amamentação exclusiva para bebês por 6 meses, sendo que mães têm direito a ficar em casa dedicadas exclusivamente ao cuidado dos seus filhos por apenas 4 meses. Isso quando elas têm direito à licença maternidade. Porque, infelizmente, grande parte da nossa população, especialmente da população feminina, ou está desempregada ou está na informalidade, portanto, sequer tem direito à licença maternidade como deveria. Esse é o primeiro obstáculo na garantia da amamentação. A deputada do PCdoB, Leci Brandão, agradeceu a publicação no Diário Oficial do projeto aprovado aqui na Alesp, que coloca a Capela dos Aflitos como patrimônio cultural e imaterial do Estado de São Paulo. Hoje não vim falar nada sobre os assuntos que normalmente eu falo, né? Que são sempre assuntos meio graves. Mas hoje eu estou muito feliz que eu chego na casa e fico sabendo que saiu no Diário Oficial a publicação do nosso projeto que foi aprovado aqui nessa casa, que é o culto e adoração às chaguinhas da Capela dos Aflitos como patrimônio cultural e imaterial do Estado de São Paulo. Eu fico muito feliz porque era uma luta antiga, inclusive o nosso deputado Reis foi um dos que brigou muito por essa questão do patrimônio quando ele ainda era vereador. Agora, como deputado, eu tenho também que registrar que ele tem indiretamente uma responsabilidade sobre isso aí. Então, eu queria fazer esse agradecimento, né? Agora virou lei, é a Lei 18.005, publicada no Diário Oficial de hoje, 1º de agosto de 24. Culto e adoração às chaguinhas na Capela dos Aflitos é patrimônio cultural e imaterial do Estado de São Paulo. Muito obrigada, senhor presidente. E o governador Tarcísio de Freitas sancionou 8 novas leis estaduais de autoria dos deputados e deputadas aqui da Alesp. Turismo, defesa do consumidor, educação, saúde. A gente vai mostrar aqui no nosso telão, detalhar para você essas novas leis sancionadas então ontem, dia 1º de agosto e publicadas então no Diário Oficial. Temos aqui as nossas leis. Você acompanha, então, aqui. A primeira delas foi proposta pela deputada Leci Brandão, do PCdoB, e torna patrimônio cultural e material do Estado o culto e adoração a Francisco José das Chagas, na Capela de Nossa Senhora dos Aflitos, localizada no bairro da Liberdade, no centro da capital. Vocês acompanharam, inclusive, agora há pouco, a fala da deputada Leci Brandão. Francisco José das Chagas, pessoal, também é conhecido como Chaguinhas. Foi um militar negro condenado, então, à morte
por liderar um motim em Santos em 1921. A gente também tem uma outra lei aqui, é a cidade de Ribeirão Preto, que foi declarada a capital do chopp e das cervejas artesanais. A lei foi proposta pelo deputado Rafael Silva, do PSD. De acordo com o Anuário da Cerveja, organizado pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, a cidade conta, então, com 17 cervejarias. Nós temos uma outra lei, então, sancionada pelo governador e publicada no Diário Oficial de ontem, que é de autoria do deputado Milton Leite, filho do União Brasil. Fica assegurado, então, de acordo com a lei, o direito de prioridade e matrícula na mesma unidade escolar e mais próxima de sua residência. Olha só que notícia boa, hein? Aos estudantes que possuem, então, os mesmos representantes legais em razão de guarda, tutela ou adoção. A gente tem aqui uma outra lei, essa lei foi sancionada então pelo governador, que institui a Semana Estadual da Maternidade Atípica. De autoria do deputado Átila Jacomussi, do União Brasil, o objetivo então do projeto é promover debates e elaboração de políticas públicas que atendam mulheres que vivem a maternidade de filhos neuroatípicos com doença rara ou alguma deficiência. A Semana Estadual da Maternidade Atípica vai acontecer sempre na terceira semana de maio. E já é lei também, inclusive, a proposta pelo deputado, a propositura, então, do deputado Conte Lopes, do PL, que impacta a dinâmica dos estabelecimentos comerciais, alimentos, então, prontos, como supermercados, é isso, não é, gente? Agora é obrigatória informar, é obrigado então a informar ao consumidor a substituição de queijo e outros laticínios de origem animal por produtos similares, à base de gordura vegetal e também amido. A transparência dos valores arrecadados pelos cartórios paulistas foi o foco do projeto do deputado Dr. Jorge do Carmo, do PT. Agora os cidadãos vão poder saber, não é, para onde vai o dinheiro pago como taxa nos serviços cartorais em São Paulo. Esses valores, gente, podem ser direcionados para santas casas do estado, por exemplo. O município de Sorocaba é oficialmente, então, a capital estadual do American Barbecue. Olha só, hein? A lei foi proposta pelo deputado Vitão do Cachorrão, do Republicanos. A diferença desse churrasco criado nos Estados Unidos é que a carne, gente, recebe temperos especiais e é assada lentamente com a fumaça da churrasqueira. Coisa boa, vamos lá para Sorocaba então experimentar, é bom demais. E também tem a proposta, que foi proposta, então, uma propositura dos deputados Edna Macedo e Rui Alves, ambos do Republicanos, foi criada a Semana Estadual do Não Te Julgo, Te Ajudo. O intuito é dar apoio às pessoas, né, que sofrem com problemas psicológicos. Anualmente, a segunda semana de setembro, serão realizados eventos e palestras para conscientizar sobre a importância da saúde mental. E olha, o governo de São Paulo, gente, vai contratar 3 mil profissionais para as escolas técnicas do estado. E além de professores, também podem concorrer às vagas profissionais formados em áreas como economia, engenharia, direito e saúde. A Secretaria Estadual de Educação deve ampliar das atuais 1.393 para 1.911 escolas estaduais que ofertam o itinerário de ensino técnico para o aluno de 2025. Neste ano, 71.900 alunos estão matriculados neste modelo e o número pode crescer para 170 mil matriculados no próximo ano. São 9 opções de cursos, então temos administração, logística, vendas, enfermagem e farmácia na área da saúde, hospedagem, agronegócio, desenvolvimento de sistemas e ciência de dados. Então, todos os profissionais que atuam nessas áreas e com diferentes níveis de graduação podem atuar como professores do ensino técnico. Essa contratação ela tem por objetivo ter professores capacitados para dar as aulas na nossa rede. Nós estamos passando por uma expansão bastante grande no número de escolas que ofertam ensino técnico e, por isso, nós precisamos de professores para estar dentro da sala de aula.
O número de cidades que terão a oferta de ensino técnico na rede aumenta das atuais 349 para uma perspectiva de estar em 463 municípios, um aumento de 32,6%. Em 2022, o técnico era oferecido a alunos de 161 cidades paulistas. Os interessados precisam se inscrever e participar do processo seletivo, que hoje vai ser capitaneado pela FGV. Então, fazendo a inscrição através do link, eles passam pelo processo seletivo, que tem prova, análise de títulos, de experiência profissional, e aí, com isso, ele vai ser classificado dentro de uma diretoria de ensino, né, uma região específica do Estado, e ele concorre às aulas com base na classificação dele. As inscrições vão até 5 de agosto e a taxa é de R$ 49,00. As provas objetiva e discursiva acontecem no dia 29 de setembro. O processo seletivo tem 2 etapas antes das provas. Depois é realizada a avaliação presencial, a prova objetiva com questões de múltipla escolha e uma prova dissertativa com temas pedagógicos e técnicos. A partir do ano que vem, mais de metade das escolas do ensino médio devem oferecer pelo menos uma alternativa de ensino técnico integrado, né? Então, é um movimento que já vem de alguns anos e a gente tem feito bastante esforço nesse sentido. Está na hora de a gente falar sobre o mercado de trabalho. A região de Jaú está com 160 vagas em aberto. Dê só uma olhada aqui no nosso telão. Você que é alimentador de linha de produção, trabalhador da manutenção de edificações, faxineiro, pedreiro, repositor de mercadorias e servente de obras, essas oportunidades estão no posto de atendimento ao trabalhador lá em Jaú. Como a gente sempre diz, bom para o teu bolso, bom para fomentar a economia de todo o nosso estado. Não é porque é sexta-feira que não é dia de procurar emprego. Vamos lá, leve seu currículo, participe então de um processo seletivo. Boa sorte. A sua participação é de fundamental importância em nosso telejornal. Acesse as redes sociais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Use a hashtag InformeSP no X ou no X. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltaremos com mais informações do Legislativo Paulista. Até já. O relógio virou agora, 8 horas mais 23 minutos. Nós estamos de volta com mais informações do maior parlamento estadual da América Latina. Olha, a USP, a Universidade de São Paulo, né, é uma das melhores universidades do mundo. E além dos profissionais da academia, mestres e doutores, também tem atletas olímpicos. A equipe olímpica brasileira em Paris, veja só, gente, conta com participação de ex-estudantes da Universidade de São Paulo. Nós vamos conversar agora sobre esse assunto aqui em nosso estúdio com Kátia Rubio, coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos da Faculdade de Educação da USP. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Gente, que ótima notícia, né? Sabermos que existem ex-alunos nesse grupo tão importante de atletas. E isso não é de hoje. É interessante pensar que quem projetou o conjunto Constâncio Vaz Guimarães e o CPUSP foi um professor da FAO, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que também foi atleta olímpico lá na década de 1950. Então, não é atual essa relação, muito embora o nosso sistema de ensino inviabilize a presença de mais atletas na universidade. Porque atletas viajam, atletas precisam se ausentar das atividades presenciais para poder treinar, competir, e o nosso sistema de avaliação inviabiliza a presença como estudantes regulares. Há agora um movimento para que haja alguma alteração nisso, agora com os meios eletrônicos, para que nós possamos ter ainda mais participação de atletas no nosso corpo discente. E como que é participar dos Jogos Olímpicos? É um sonho. Acredito que seja não um sonho só para quem é atleta, mas para quem gosta muito de esportes também. Faz uma semana que eu não durmo direito, porque eu acordo às 3h30 da manhã para assistir as competições do Brasil e vou até tarde assistindo também competições
mas é uma celebração mais do que uma competição. Eu digo que campeonatos são os campeonatos mundiais, os regionais, mas Jogos Olímpicos é uma celebração onde se encontram todos os melhores de cada modalidade. E é realmente muito gostoso ver, por exemplo, na ginástica ontem, as meninas competindo, celebrando juntas. Cada vez que alguém saía do tablado ou de um aparelho, havia sempre uma confraternização. Então, embora ali haja uma competição, é antes de tudo uma torcida de todos por todos. A senhora falou agora há pouco que a celebração é uma celebração e a junção dos melhores. A Universidade de São Paulo é uma das melhores universidades do mundo. Como uma representante, né, uma professora, uma coordenadora, como que é isso para a senhora, então, no sentido de observar os ex-melhores alunos, então, no caso, quando eu falo ex-melhores alunos, porque participaram do corpo da universidade. Então, alunos, integrantes desse grupo tão importante que é a Universidade de São Paulo, estarem entre os melhores do mundo. Eu imagino que toda atividade de excelência, ela leva a essa celebração, não é? Porque chegar ao topo é uma tarefa muito árdua. É muito trabalho, são muitos anos de dedicação para se chegar a um lugar muito especial. E assim como o Prêmio Nobel também não é para todos, não é? É um desejo a ser alcançado. Eu vejo que ser aluno da Universidade de São Paulo e depois transportar essa expertise para um espaço de tanta excelência é realmente um privilégio. Eu mesma tenho o privilégio de ter 5 alunos nesse grupo de pessoas que hoje atuam lá em Paris, junto aos atletas. E como que é feita a preparação? Dos atletas ou dos alunos? Dos atletas. É um processo muito longo, que exige um planejamento muito detalhado em vários sentidos, não é? Eu sou psicóloga, especialista em esporte, e a gente observa como a nossa especialidade ela é fundamental não apenas junto aos atletas, mas em toda a comunicação entre equipes. Né? Então, nós somos quase que tradutores ali da comunicação atleta-comissão técnica, atletas, equipe de saúde. E nunca se falou tanto em saúde mental como se fala nessa edição olímpica. Então, eu vejo também a psicologia do esporte ganhando um espaço como nunca teve antes, na equipe brasileira principalmente, e isso é uma grande transformação para o esporte e para o público que assiste ao esporte. É uma virada muito importante para compreender tudo aquilo que é ser atleta olímpico. Porque o público só vê esse momento, né? Mas não enxerga as mais de 10 mil horas de preparação para se chegar nesse momento. Aí a senhora tocou num assunto aqui que eu acredito ser de mais caro, que é esse equilíbrio mental, a psique, ou a psique, enfim, nesse sentido de... existe toda uma cobrança, vamos ser sinceros, né? A gente observa os jogos, observando, é claro que tem uma cobrança de toda a população brasileira, de todos os cidadãos e cidadãs brasileiros, né? Nesse sentido de a cobrança, a autocobrança, cobrança de familiares, enfim, em geral, cobrança, expectativas, são depositadas expectativas, cobranças. E esses atletas, imagina, dia desses, um dos atletas que perdeu, ele falou que estava arrasado, chorou pra caramba. E nesse sentido, assim, como trabalhar tudo isso também? Porque aí, me lembro do primeiro jogo lá na Grécia, aqueles deuses, né? E aí que tá, como fazer esse trabalho de entendermos que não são deuses, mas ao mesmo tempo sendo cobrados para que tal sejam, né? Uma das questões centrais que nós do Grupo de Estudos Olímpicos colocamos nas nossas pesquisas é a humanização do atleta, não é? Nesse processo de profissionalização do esporte, de busca desenfreada pelo primeiro lugar, se perdeu ao longo do caminho a humanidade do atleta. O que para nós é a humanidade do atleta? É entender que essa pessoa que compete, ela é igualzinha a mim e a você.
não é? Então, tem medo, tem dor, tem o sentimento da pressão, uma sensação de desamparo muito grande. E todo o trabalho feito anteriormente era negar essas questões para poder chegar com uma fortaleza aos jogos. E hoje a gente trabalha numa direção um pouco diferente. Sim, você sente tudo isso, você lida com tudo isso e faz escolhas. E qual é a sua escolha? É seguir na busca desse objetivo, mas considerando todas essas fragilidades. E isso, para quem assiste, também é muito importante, porque assistir às competições exige educação, exige conhecimento, porque senão todo mundo acha que o atleta brasileiro vai lá para ser o primeiro. Não, não é. É preciso reconhecer que há atletas que são melhores e que a competição é uma oportunidade de se observar aonde está cada um. E que às vezes é preciso trabalhar mais. Então nós temos o nadador, né, o cachorrão, que chegou em 5º lugar, que ficou arrasado com o 5º lugar, porque ele só considerou a vitória, mas outros 4 foram melhores que ele. Não é que ele foi mal, ele quebrou o recorde pessoal, quebrou o recorde sul-americano, mas tinha outros 4 ainda melhores. Então, é preciso entender que foi uma baita vitória, aquilo que ele fez lá em Paris. Mas ainda assim, há quem seja melhor. E isso é na minha profissão, na sua profissão, em todos os lugares. O ser humano tem essa necessidade, dessa busca do melhor de si. E é aí que mora a transcendência de quem é mortal. Os imortais não precisavam disso. Que lindo, muito bom. Nossa, obrigado por trazer isso exatamente assim. Agora, existe toda a questão, né, da preparação acadêmica, que também é refletida nesse sentido de ser um atleta, né? E o ser atleta também é reflexo, obviamente, dessa formação acadêmica. E nesse sentido, talvez uma ideia, né, de que aquilo que de repente não é porque é o melhor ou não é o melhor, porque conta também o aspecto psicológico, o momento, o dia de repente não está tão bem, não acordou tão legal, e isso tudo influencia. Como que é tudo isso? Porque, dando um exemplo aqui, vez ou outra, eu leio uma vírgula errada, ou houve uma questão que atrapalhou tudo, mas como e de que forma ajustar isso, sabe? O atleta, ele vai para a competição, ele já entra na competição dias antes, porque é muito comum em algumas modalidades o atleta fazer mentalmente a sua prova. E principalmente nas modalidades onde se trabalha com tempo, é muito comum o atleta conseguir fazer mentalmente aquilo que ele vai fazer depois, por exemplo, na piscina ou na pista. Então, tem um caso que eu gosto muito de lembrar, que é o Joaquim Cruz, que foi 2 vezes medalhista. Em 84, ele foi medalha de ouro. E ele conta que ele acorda de manhã cedo, ele toma o seu café, ele volta para o seu quarto e ele fica fazendo mentalmente a sua prova até ir para o estádio. E chega no estádio, ele faz exatamente aquilo que ele tinha treinado mentalmente e ganha medalha de ouro. Foi a primeira medalha de ouro individual do atletismo, enfim. Em 88, em Seul, ele faz exatamente o mesmo ritual. E ele vai, toma o seu café, só que tinha um detalhe em Seul que ele não previa, que era um telão com a imagem dele no fim da pista. Então, quando ele faz a volta e ele dá de cara com o telão, ele se desconcentra. E naquele lapso que ele se projeta no telão, ele é ultrapassado e ele fica com a medalha de prata. Então, são detalhes realmente muito pequenos, mas que farão a diferença justamente porque nós temos outras pessoas. O esporte envolve competição. E essas outras pessoas que competem também estão preparadas para dar o melhor de si. E é isso que eu acho muito importante educar para o esporte, porque é um conjunto, não é? E o esporte, sem o adversário, ele não existe. Então, mais do que torcer contra o adversário, a gente precisa aprender a torcer pelos nossos atletas, que façam o melhor.
Sensacional. Tem um outro aspecto também que acho que é importante, e aí a senhora vai poder dizer, claro, com propriedade, que além desse atleta, existe toda uma equipe por trás, né? São profissionais da saúde, o próprio técnico. E qual a importância também de um equilíbrio entre essas pessoas? As ciências do esporte evoluíram muito nos últimos 40 anos. Você fala, nossa, 40 anos eu não era nem nascido ainda, né? Mas a gente sabe que a evolução das ciências do esporte se deu de forma muito intensa nessas últimas décadas e revolucionou a forma não apenas de treinar o atleta, mas de dar suporte a esse atleta em diferentes âmbitos. E a coordenação entre todos esses profissionais é ainda uma descoberta, porque existem estilos de trabalho, existem linhas teóricas que fundamentam o trabalho desses profissionais e é um grande encaixe, é um grande quebra-cabeças que vai se constituindo, tendo o atleta no centro de tudo isso. Então, eu vejo o Brasil evoluindo muito nesse sentido. A universidade é fundamental, porque a ciência é feita dentro da universidade, e tanto nos aspectos das ciências biológicas quanto das ciências humanas. Porque parte dessa equipe de profissionais, ela precisa dessa capacitação no ser humano, e não apenas num aspecto técnico, miúdo, biológico, mas esse biológico ele tem que ter essa dimensão maior que é depositada dentro das ciências humanas. E tem a questão também tecnológica, né? Essa semana, inclusive, aqui no Informe SP, falamos exatamente sobre isso, o que a tecnologia tem ajudado, no que a tecnologia tem ajudado, em que ajudado justamente nessa formação também, nesse complemento, né? O que a gente observa é que a tecnologia ela entrou no esporte para ficar. Então, há anos atrás, nós falávamos dos trajes da natação, dos trajes tecnológicos na natação, que levaram os tempos a um patamar que não se imaginava quando o atleta nadava de sunga, não é? Hoje a gente observa o uso da tecnologia nos mínimos detalhes. Por exemplo, na leitura de um movimento, na biodinâmica, por exemplo, de um atleta, que se fazia antigamente com frames, né, como no cinema. Hoje você tem tecnologia para virar esse movimento, né, num espaço, numa tela, projetando tudo aquilo que é do corpo. Isso só para dar um detalhe, mas hoje a tecnologia ela invadiu o esporte e leva o ser humano a fazer coisas inimagináveis. Ontem, por exemplo, nas provas da ginástica feminina, é impossível imaginar os saltos da Rebeca ou da Simone Biles sem tecnologia, que vai do piso aonde elas competem, que antigamente era um piso chapado como esse aqui, e que hoje é um piso que amortece a queda do salto para evitar lesões, por exemplo, mas que também projeta essa atleta para frente, desequilibrando como desequilibrou a Flávia, não é? Na potência do salto, o quanto essas meninas correrão, a velocidade em que elas vão correr para alcançar a altura do salto. Tudo isso hoje é estudado nos seus mínimos detalhes por meio da tecnologia. Se a gente puder, de repente, é complexo a ciência, né, prever, não dá. Mas assim, daqui a alguns anos, né, nas próximas Olimpíadas, daqui a 4 anos, por exemplo, de que forma a academia, a Universidade de São Paulo, por exemplo, aqui no caso, em debate, em discussão, poderão as universidades ajudar justamente cada vez mais nessa questão, né? Para que esse nosso quadro de medalhas, para que no quadro de medalhas o Brasil esteja cada vez mais acima? A informação ela nos chega muito, muito facilmente hoje. Antigamente, os nossos atletas iam para as competições meio que para serem surpreendidos por aqueles que detinham mais tecnologia do que nós. Hoje não. Hoje o acesso à informação, às imagens das competições dos adversários chega muito rápido. Então, penso que o futuro está em conhecer os nossos atletas
cada vez mais na sua especificidade, não é? Então, seres humanos são indivíduos únicos e no esporte, mesmo no esporte coletivo, é preciso compreender que cada um dentro da equipe é um. E eu penso que o sucesso é conseguir tirar de cada um aquilo que ele tem de melhor. E isso envolve um cuidado imenso, porque já não se faz mais um treino para todos, já não se faz mais um aquecimento igual para todos, porque na busca dessa especificidade, o aquecimento, o treino, a exigência para cada um é um. E aí a tecnologia e o conhecimento da universidade entra, porque é conhecer tanto do ponto de vista molecular dessas pessoas, até o ambiente onde ela cresceu e se desenvolveu para ser aquilo que ela é. Então, essa mescla do bio, do psico e do social vai fazer essa pessoa ser entendida na sua integralidade e certamente no melhor do seu potencial. Sensacional, novamente, que bom, que entrevista maravilhosa. Agora, eu fico tentando imaginar outra situação também, né? Para os internacionalistas aqui, os atores nas relações internacionais, o Estado é um ator nas relações internacionais. Nessa ideia, né, de Estado, de configuração, de legislação, o que este parlamento poderia ajudar em todo este processo? Fomentando o esporte. Não é? Então, a gente vê ainda o quanto o esporte ele está no pé da pauta, quase sempre, das pessoas da lei. E os atletas e o esporte são lembrados a cada 4 anos, algumas semanas antes dos Jogos Olímpicos. Mas, como eu disse, um atleta olímpico ele precisa de muitas milhares de horas para chegar a ser quem eles são. Então, eu penso que uma casa como essa pode pensar um pouco mais no esporte como um patrimônio do cidadão e da cidadã. Não é? O esporte no Brasil ele é um direito constitucional e ele deveria ser tratado como esse direito. E não se pensa o esporte no Brasil ou em qualquer lugar sem educação à saúde juntos. Então, era preciso que essa casa se debruçasse um pouco mais sobre como fomentar o esporte fora dos Jogos Olímpicos, ainda na primeira infância, construindo equipamentos públicos, multiplicando os equipamentos públicos na cidade ou no estado, para que houvesse espaço para que as crianças possam encontrar a potencialidade dos seus corpos e desenvolver uma cultura corporal de movimento. Pensando nisso, então, também, obviamente, um recado para os cidadãos e cidadãs que estão nos acompanhando, no sentido, de repente, inclusive, da formação dessas crianças, pais responsáveis, enfim. As aulas de educação física, elas são tão importantes na escola quanto português e matemática, não é? Então, é muito importante que se debruce sobre os currículos escolares para que a educação física esteja presente nesses currículos desde o ensino básico e fundamental. E que, à medida que essas crianças crescem, elas precisam de espaço para poder entender o seu corpo como um corpo saudável. E aqueles mais habilidosos certamente se tornarão atletas. E que seja exemplo a Universidade de São Paulo, né? A senhora falou sobre a questão do ensino da educação física, né? A educação física. Nos Estados Unidos é tão comum as universidades, né, abrilhantarem os jogos, né? E que seja uma prática de mais interessante aqui também no nosso estado e no nosso país. Certamente. O número de estudantes universitários que praticam esporte é muito pequeno. Mesmo na Universidade de São Paulo, tendo um equipamento como o Centro de Práticas Esportivas, que foi construído para os Jogos Pan-Americanos de 1963. Então, olhe só como o equipamento ele é importante. E eu fico muito feliz toda vez que eu entro no CPUSP para dar alguma aula e vejo aquele espaço sendo ocupado pelos estudantes. Sim, talvez a gente não tenha uma cultura como nos Estados Unidos de formar atletas de nível olímpico, mas seria muito importante que a nossa população universitária
se encantasse com aquele espaço e ocupasse não aqueles, como também outros espaços públicos cada vez mais. Muito bem, olha, Kátia Rubio, coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos da Faculdade, ou melhor, da Faculdade de Educação, é isso mesmo, Isso. né? Da Universidade de São Paulo. Eu quero muito agradecer a presença, a participação da senhora aqui, justamente fomentando cada vez mais o esporte universitário, o esporte olímpico. Parabéns, viu? Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês. E olha, gente, a campanha Agosto Cinza, a gente vai falar sobre esse assunto agora. Isso significa que os cidadãos e cidadãs paulistas são convidados a criar consciência sobre a importância da prevenção e combate aos incêndios no estado. Para isso, existe uma lei criada aqui na Lesp, que também tem trabalhado por mais políticas públicas de defesa do meio ambiente. Acompanhe. Nos 6 primeiros meses deste ano, o estado de São Paulo teve um aumento de 135,61% no número de focos de queimadas em comparação com o mesmo período de 2023. Ao todo, foram registrados 1.649 focos no semestre, o maior número dos últimos 14 anos. O clima seco e as altas temperaturas são alguns dos motivos para esse crescimento. Mas eu também destaco essa característica, né, de um período de estiagem muito bem marcado no estado de São Paulo, que via de regra vai de junho a outubro e que justamente propicia, né, as condições para que a gente tenha situações aí de incêndios florestais justamente provocados aí na sua grande maioria por ações humanas ou mesmo pela omissão em relação às práticas preventivas necessárias para que a gente não tenha, mesmo com um período de estiagem muito bem marcado, ocorrências que tragam e gerem aí impactos de distintas naturezas. A gente observa, por exemplo, nós estamos no inverno e este está se tornando um inverno mais quente tranquilamente aí dos últimos 60 anos. Para a gente ter ideia, a Defesa Civil, né, o nosso CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Emergências, que é por lá que a gente monitora todo o clima do estado de São Paulo, nós operamos isso 24 horas por dia, produzimos um estudo que verificou que no mês de junho nós tivemos o junho mais quente e seco dos últimos 63 anos. Nós estamos sentindo essa ausência de chuva, ausência de umidade, a umidade relativa do ar muito baixa, o que gera uma criticidade para as queimadas, mas também para a saúde da população. A Lei 17.459 de 2021 instituiu o Agosto Cinza, uma campanha que busca levar conscientização à população e a lideranças políticas quanto à importância de prevenção e combate a queimadas e incêndios. O projeto de lei que deu origem à legislação foi criado e aprovado aqui na Assembleia Legislativa. As cidades onde os registros de queimadas predominam são Jaú, com 26 casos, Itapeva, com 24, Campinas, com 21 e Mogi-mirim e Piracicaba, com 17 cada. Estima-se que a área atingida até o momento tenha alcançado 60% da Mata Atlântica do estado. Atualmente, todos os municípios de São Paulo estão classificados como seca fraca, moderada, extrema ou severa. Em 2021, o incêndio, que durou 4 dias, consumiu 53% da área verde do Parque Estadual do Juqueri, localizado no município de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. O parque foi criado em 1993 com a intenção de preservar a vegetação nativa e mananciais do sistema Cantareira. O Parque Estadual do Juqueri tem pouco mais de 2.000 hectares, né? É uma unidade de conservação extremamente importante para a região metropolitana, porque é uma área de recarga do sistema Cantareira, então garante a qualidade da água que a gente vai beber na cidade de São Paulo, por exemplo. É uma fauna e a flora riquíssima, né? Hoje o Cerrado, que é o bioma que a gente tem aqui, é um dos hotspots de conservação de inúmeras espécies que vivem aqui, né? A grande maioria são endêmicas, que só ocorrem no Cerrado, e a gente aqui tem da fauna, que é o nosso principal animal aqui, a onça parda, né? E o lobo-guará. A Fundação Florestal tem no estado inteiro um programa de monitoramento de biodiversidade
que a gente instala algumas câmeras traps e armadilhas nas unidades de conservação para fazer o levantamento populacional das espécies que vivem ali, né? A gente tem a parceria do Instituto de Pesquisas Ambientais do IPA também, que nos ajudam na questão de pesquisa de áreas para manejo integrado do fogo, como ajudam no levantamento de espécies da nossa flora. O combate às chamas, que segundo investigações foram causadas pela queda de um balão, envolveu mais de 400 agentes. Além do dano causado à área verde, diversos animais morreram no local. Após o incidente, foi promulgada a Lei 17.460 de 2021, que institui a Política Integrada de Manejo do Fogo. O manejo integrado do fogo, ele é um conjunto de ações voltadas à gestão de risco, né? Ele leva em conta aspectos ambientais, culturais, socioeconômicos. Para nós, aqui nessa região de Franco da Rocha, onde nasceu essa lei, ela é muito importante, porque vai auxiliar a gente a fazer a gestão desse grande território, né? Principalmente voltado à prevenção de grandes incêndios florestais. Ela organiza as instituições, né, cada um no seu papel, para a gente pensar nessa unidade de conservação de forma sistêmica e integrada. E olha, pessoal, a semana está acabando, mas é tempo sim de procurar um emprego para você. Sabia disso? Você que está em Marília, no interior do estado, atenção! São mais de 70 vagas em aberto. Operador de telemarketing ativo, técnico mecânico, operador do centro de usinagem, pedreiro, pintor de obras, camareiro de hotel. Estas oportunidades estão sim lá no posto de atendimento ao trabalhador em Marília, na região centro-oeste do nosso estado. E olha, você sabe que a sua participação é de fundamental importância em nosso telejornal. Acesse as redes sociais da Alesp, você pode usar a hashtag InformeSP no X. Eu vou aproveitar este momento aqui para deixar um abraço, inclusive para o pessoal da Unicamp. Olha só aqui, o pessoal está acompanhando o nosso telejornal e tem um recado aqui dizendo que gostaram demais da entrevista que nós trouxemos aqui com a professora coordenadora do curso de Educação Física, lá da Educação Física da Universidade de São Paulo. Você vai poder rever essa entrevista justamente aqui no canal do YouTube da TV Alesp, da Alesp. Logo depois que termina então o nosso telejornal, este telejornal fica lá. Você pode acessar e rever esta e outras notícias aqui do Parlamento. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltaremos com mais informações do Legislativo Paulista. Não saia daí, até já. Faltam 4 minutos para as 9 horas da manhã. Como é bom nós estarmos juntos. Você que está chegando agora, seja bem-vinda, bem-vindo. Nós estamos de volta com informações do Legislativo Paulista. Agora há pouco a gente estava falando da Universidade de São Paulo, não é? Do preparo aí dos atletas. A gente vai continuar falando sobre a USP, mas agora a Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo, que retoma neste mês a temporada de concertos 2024 com 4 apresentações gratuitas. Para explicar a série de apresentações, Cássia Bonfim, diretora da orquestra, está chegando com a gente aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Antes de tudo, também quero cumprimentar a professora Kátia Rubio, assisti a entrevista e é de muita alegria a gente ver a USP também, né, entre os nossos atletas e com essa ciência toda que ela trouxe para nós hoje. Que bom, obrigado por acompanhar. Agora, quais são as expectativas, né? Quais são as emoções, depois de um tempo de pausa, retornar aos palcos? Arthur, na verdade a orquestra vem trabalhando desde o início do ano. Eu acabei de subir, sou a nova diretora da orquestra, então venho aqui trazer a continuidade do trabalho que vem sendo realizado pela nossa pró-reitora, pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né, junto à orquestra, Marli Quadros Leite. E também nesse momento a gente tem o diretor artístico e maestro titular da orquestra, o Tobias Volkmann. E quais... A série... Sim, por favor, fique à vontade. Não, assim, gostaria de dizer um pouco assim qual é a linha de trabalho que a orquestra vem desenvolvendo
A gente tem algumas séries principais, que são a série Esculpir o Tempo e a série Torre do Relógio. Essas séries foram conceituadas e implantadas pelo maestro Gil Jardim, nosso professor também da universidade, que agora se aposentou, e que a gente vem levando adiante esse trabalho que ele entabulou para a orquestra. E quais são as expectativas para 2024, agora neste segundo semestre? Pois então, agora em agosto, a gente quer inclusive convidar as pessoas todas, convidar o público, e vou falar um pouquinho da série, se você me permite, assim, agora, nessa semana, na série Esculpir o Tempo, a gente vai ter um concerto no dia 3 de agosto, sábado, né, às 4 horas da tarde, no Auditório Camargo Guarnieri, que é a sede da nossa orquestra, um concerto baseado, assim, um concerto centrado na música barroca, conduzido pelo maestro violinista Luiz Otávio Santos, e com a participação também do solista Alessandro Santoro. É uma série, é um concerto que vai apresentar obras de Rameau, Corelli e Bach. Em seguida, no dia 10 de agosto, a gente vai ter a participação da pianista brasileira Érica Ribeiro, regida pelo maestro argentino Luiz Gorelick, e onde a Érica é ex-aluna do Departamento de Música da USP também, uma pianista nacional de grande projeção. Ela vai tocar o concerto em sol do Ravel e o maestro vai reger a Segunda Sinfonia de Sibelius. É bastante específico, né? Mas para quem conhece, já ficar preparado, já anotar na agenda, quem gosta das obras, e quem ainda não conhece, se preocupar em chegar na universidade, conhecer o teatro, conhecer a orquestra. E é um programa maravilhoso. No dia 17 de agosto, o nosso maestro titular e diretor, o Tobias Volkmann, vai fazer um concerto baseado no filme que faz 40 anos esse ano, o filme Amadeus, de Mozart. Então, é um programa assim, muito diversificado. A gente vai ter solistas da orquestra, o Cláudio Micheletti, o Gabriel Marim, também outros solistas de canto, que é a Flávia Albano, que é a nossa recém-integrada no corpo docente do CMU, do Departamento de Música da USP, aqui da ECA. E ainda em 31 de agosto, a programação vai ter na Torre do Relógio, que eu já vou explicar o que é, um programa com a Mariana Menezes regendo e o Cláudio Micheletti, com solos do Cláudio Micheletti, que é o nosso Spala. Eu queria aproveitar um pouco o gancho assim da entrevista da professora Rubio para dizer o seguinte, assim, quando ela fala em 10 mil horas de preparação, essa é também a meta, assim, é o mínimo que se considera para a alta excelência em qualquer atividade de performance. Isso inclui também a música. Os nossos músicos da Orquestra Sinfônica da USP, vários são músicos premiados internacionalmente, são músicos de grande excelência, e isso é uma coisa que nos deixa muito felizes, assim, de poder trazer a público, né, a excelência do nosso corpo sinfônico. Tem grandes músicos e é um trabalho muito bonito que vale muito a pena as pessoas conhecerem. A orquestra vem expandindo sempre, né, nessa função assim que a gente entende que seja sair extramuros da universidade. Então, alguns grandes eventos esse ano, se eu posso, eu estou me estendendo, Arthur, você, por favor. À vontade, por favor, fique à vontade. Em alguns grandes eventos esse ano, muita gente deve ter acompanhado, o aniversário da universidade foi comemorado com a Marisa Monte no campus, com acompanhamento da Orquestra Sinfônica da USP. Talvez tenha sido o nosso evento de maior projeção desse ano, certamente, seguramente. Mas também participamos do 54º Festival de Inverno de Campos do Jordão, e agora, no dia 28 de setembro, dentro da programação da Semana Camargo Guarnieri, a orquestra vai se apresentar na Sala São Paulo. Então, esses são alguns eventos assim, externos. Também vamos fazer 2 concertos em campi, né, da universidade, tanto em Pirassununga quanto em Lorena.
e em Pirassununga agora em setembro, e em outubro, perdão, Lorena vai ser em dezembro. Eu queria falar um pouco da série da Torre do Relógio, que é assim, é uma série arquitetada, né, sobre a ideia da torre. Quem conhece o campus sabe qual é a torre, aquela da Praça Central, assim, da reitoria. É uma torre feita também pelo arquiteto Rino Leve, e de 53. E essa torre, ela representa justamente, a metade dela tem a representação das ciências exatas e na outra parte as ciências humanas e as artes. Essa é uma série que tem o subtítulo de Realidade e Fantasia e que é uma coisa assim, é um projeto que traduz muito o que é a nossa vocação enquanto orquestra universitária. A gente tem trazido um encontro de cientistas da USP, professores, né, trazido o que tem sido levantado, o que tem sido desenvolvido em termos de ciência, e alinhado isso com a nossa arte, que é a música, junto à orquestra. Então, assim, no primeiro programa desse ano da Torre do Relógio, houve uma parceria com o IAG, que é o Instituto de Astronomia e Geofísica, e Ciências Atmosféricas da USP, houve uma discussão sobre a condição climática, que são assuntos e são temas que estão prementes na nossa sociedade e que eu acho que para todos os estudantes e todas as pessoas que estão na comunidade tem sido de muita valia esse programa, e quero convidar, então, as pessoas que venham assistir os debates, as conversas, né? Que vão ainda ocorrer esse ano. Nós temos mais 2 programas da Torre. Um será realizado com o pessoal da Biociência, são 3, na verdade. Da Biociências, em agosto, no dia 31, onde a discussão será sobre as mudanças climáticas. E as músicas, naturalmente, estão escolhidas especialmente para trazer assim a imaginação e trazer assim o substrato, né, artístico para essa discussão. Cássia, e nesse convite, acho que fica até essa questão, né? Muitas vocações podem surgir, inclusive, numa audição, acompanhando, então, a apresentação de uma orquestra, não? A gente sabe, né, que muitos músicos surgem assim, exatamente. Você falou assim, é um público muito específico, mas veja, existem pessoas que não conhecem, por exemplo, a música clássica, que se encantam quando entram numa sala, quando observam, de repente, num teatro, não é? Existe toda uma mística que se envolve, né? Que envolve quem acompanha, não? Sem dúvida. Eu quis dizer assim que eu fui me referindo aos títulos e aos compositores, e aí sim eu estava querendo dizer, bom, é para quem já conhece. Mas nós também, Arthur, nós também. Eu sou professora de flauta da universidade, no campus de Ribeirão Preto, estudei na graduação, fiz mestrado, doutorado na Universidade de São Paulo, também estudei fora. Mas qual foi o nosso encanto? Eu sou flautista. A flauta é praticamente um instrumento nacional, né? A gente tem o Altamiro Carrilho, tem o Hermeto Pascoal, e o próprio Tom Jobim tocava flauta, é um instrumento constante, né, na bossa nova. Quando foi que eu parti para a música clássica? Assistindo às orquestras. Né? Esses dias a gente viu que vai ter a reabertura do Teatro de Cultura Artística. A gente passou a juventude ali, os programas de domingo, Teatro Municipal, pela manhã, gratuitos, e a Sinfônica da USP também. A Sinfônica da USP já é uma orquestra que está completando 50 anos. E quantas vezes a gente foi assistir? É um passeio, assim, que a comunidade, que as pessoas podem fazer. O campus é aberto, os concertos são abertos, são gratuitos, e tem várias vocações diferentes. Se você só quer ir assistir a música, se você quer participar do que a comunidade científica está desenvolvendo, como é que a gente está alinhando, né, essas artes e a ciência. Tem muitas possibilidades bacanas. E tem também, Arthur, uma série que foi constituída pela professora Eliane Tokeshi, que é quem eu vim substituir nesse momento, que chama-se Naipe da Hora. Naipes são os setores, as seções da orquestra. Agora, em outubro, a gente vai ter... São concertos didáticos. A gente põe as crianças, a gente ensina e vai mostrando
Em outubro agora vai ter flauta e clarinete. Então, os profissionais, os artistas, né, da orquestra vão, tocam, se preparam especialmente para trazer tanto repertório quanto informações, falar com as crianças, mostrar. E muitos de nós, músicos, nos tornamos músicos assim, assistindo outros artistas, né? Fui aluna do Toninho Carrasqueira, por exemplo. É um artista que todo mundo que gosta de música aqui no Brasil deve conhecer. Ele é muito conhecido, talvez você também conheça. Agora, eu fico aqui tentando imaginar também, né, a seguinte situação. Como é que a orquestra, então, da Universidade de São Paulo observa o papel dela na construção de uma sociedade plural, culta, exatamente acessível, que possa ser acessível, né, a todos os públicos, que a música clássica venha interferir justamente nesse sentido de uma criação, né? Exato. Eu agradeço a sua pergunta. A orquestra, sim, está antenada, concatenada, preocupada e buscando assim a inserção de todas as raças, gêneros. A nossa programação, a gente tem buscado assim trazer mulheres, tanto como solistas, maestras, compositoras. Agora também vou aproveitar para divulgar a Semana Camargo Guarnieri, em setembro. Camargo Guarnieri foi o maestro titular assim, da orquestra, é um grande artista brasileiro, paradigmático. A gente vai ter vários concertos que culminam nesse concerto da Sala São Paulo no dia 28 de setembro, mas os outros concertos que serão no campus, dentro do campus, tem programação de alunos, alunas do Camargo Guarnieri, que usa 7, e tem solistas, mulheres, eu também vou tocar. Então, assim, a orquestra ela está buscando assim, estar sempre inserida naquilo que vem acontecendo na sociedade, naquilo que é também a direção da universidade, né? A inclusão e pertencimento é um assunto importante para a nossa pró-reitora, para a nossa pró-reitoria e para a nossa orquestra também. Pensando no futuro, né? Logo 2024 vai acabar. O que vocês têm pensado para os próximos anos em relação à música em nosso estado? Olha, Arthur, é uma pergunta assim, né? A música no estado, ela tem, o estado de São Paulo tem vários aparelhos, não é? Assim, o principal deles, estadual, é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP, né? A nossa orquestra, a Orquestra Sinfônica da USP, eu acho que ela está assim, cada vez mais se direcionando para a inserção, não é, para a intersecção, a intermídia, né, seja das áreas, seja também da tecnologia. A gente já teve assim algumas inserções com músicas tecnológicas. Em novembro vem um grande compositor brasileiro, radicado nos Estados Unidos, professor da Universidade de Austin, Januíbe Teixeira, vai fazer um concerto dedicado à música contemporânea. A música é, por excelência, uma arte plural. Você viu, eu falei de Marisa Monte, estou falando de música contemporânea, estou falando de tecnologia, vamos ter Tom Jobim na programação, Harry Krau, diversidade. Eu acho que a música assim, de concerto, embora ela possa parecer externamente, às vezes, uma coisa muito longe, né, distante, ela não é. Ela está e sempre esteve assim, perto da ciência, ela sempre esteve perto da política. A música é uma coisa extremamente política, sempre de desenvolvimento, né, estético, de artes, e a gente tem essa preocupação. Estamos edificando uma série que promete demais para 2025, né? Estamos buscando também novas parcerias com os aparelhos da cidade e do estado. Estamos assim, a orquestra está preocupada em tocar nos outros campos, são acho que 11 campos total, né, da USP, e a gente tem duas orquestras, tem orquestras de jovens também, estudantes, nos 2 campos, aqui em São Paulo, como em Ribeirão Preto, são orquestras de estudantes, mas a orquestra profissional da Universidade de São Paulo é a OSUSP, e ela tem cada vez mais se comprometido assim com
com a comunidade externa e interna também. Bom, para a gente fechar, então, não é? Você disse agora há pouco, né, que a música ela é política também. Nós estamos na Casa de Leis Paulista. No que os parlamentares desta casa, então, poderiam ajudar a vocês? Olha, eu acho que a Universidade de São Paulo, ela tem se legitimado sempre ao longo, né? São 90 anos de Universidade de São Paulo. Eu acho que é preciso que a gente sempre discuta a importância da universidade pública, essa autoconsciência de que a universidade sempre desenvolve, reflete, né, na sociedade, e acho que imediatamente, assim, o mais importante para nós, que a Alesp possa, além de nos divulgar, de nos convidar, eu agradeço profundamente esse convite de vir aqui trazer a nossa programação e também divulgar o nosso trabalho. Nós teremos em dezembro um programa que já vem sendo tradicional, também criado pelo maestro Gil Jardim, que é o Natal Solidário. Em dezembro, então, é uma junção da OCAM, que é a orquestra do departamento, dos alunos da USP, e a OSUSP vão fazer o Natal Solidário. Seria muito importante que a Alesp, nesse momento, de imediato, que houvesse interesse, porque é um momento onde a gente vai sempre fazer um trabalho de recolher benefícios para a população. Então, é isso. Eu queria convidar a todos, para a comunidade toda, para todo mundo, e você também, para vir assistir os nossos concertos. Muito obrigado, nós agradecemos, muito obrigado mesmo. Cássia Bonfim, diretora então da Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo, a USP. Que alegria, não é? E que a música se expanda e alcance a todos. Um abraço, excelente trabalho. Esperando vocês lá. Muito obrigada, um ótimo dia para todos. Valeu demais, um abraço, tchau, tchau. E olha, pessoal, os parlamentares aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo destacaram as pautas e projetos que vão trabalhar neste semestre. A gente vai acompanhar, olha só. Vários projetos importantes, inclusive, para que nós debateremos esses projetos para que a gente possa deliberar nesse segundo semestre e, com certeza, iremos deliberar. E esse parlamento, que é o maior parlamento da América Latina, com todos os seus 94 deputados, debatendo, discutindo e aprovando projetos importantes. Queremos aprovar outros projetos importantes, como a volta das faltas abonadas, que é um projeto que já está quase pronto para ser votado aqui dentro da Assembleia Legislativa. O projeto que nós apresentamos também, que devolve os valores confiscados dos aposentados e pensionistas, o projeto que prorroga os contratos dos professores categoria O. Nós vamos propor um projeto agora estendendo o uso das tornozeleiras eletrônicas para além dos agressores de mulheres para os agressores de idosos, crianças e adolescentes também. Esse projeto nós já vamos protocolar hoje e também pensamos em protocolar um projeto que traz um currículo para aquelas mulheres vulneráveis, aquelas mulheres que foram vítimas, né, desses crimes bárbaros que são cometidos contra elas. Então a gente abre a possibilidade que essas mulheres apresentem seus currículos num banco de dados, que elas possam ter mais oportunidade, isso é a verdadeira inclusão. Tem um projeto que já pediu o regime de urgência dele também, que proíbe o acorrentamento de animais no estado de São Paulo. Então, projeto do meu mandato, da minha autoria, acho que esse é o principal pauta para a gente trabalhar agora no segundo semestre. Esse segundo semestre daremos continuidade à sanção agora do projeto de lei 1637, que nós aprovamos na última semana de junho, que trata de um programa de aquisição de casa própria pelos policiais do estado de São Paulo, os policiais militares, policiais civis, policiais técnicos científicos e policiais penais. Apesar de estamos vivendo aí agora um período eleitoral, onde a maioria das atenções se volta para os municípios, né? Eleição de prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, mas a Assembleia não para, tem sempre projetos importantes, projetos do governo, nós temos uma PEC aí pela frente, nós temos os projetos, e cada deputado tem as suas demandas. Eu, propriamente, não tenho ainda definido aquilo que eu quero apresentar.
mas com certeza vamos trabalhar para apresentar um bom projeto para o Estado de São Paulo. Eu tenho dedicado boa parte do mandato hoje à democratização do acesso aos medicamentos à base de cannabis. A gente conseguiu aprovar essa legislação em 2020, 2021 e aí em 2022 foi sancionado e só esse ano a gente conseguiu produzir os efeitos e agora eu estou com outro projeto que é uma continuação do primeiro projeto, que é autorizar as universidades públicas a produzirem esses medicamentos e também fazerem pesquisas sobre esse tema, porque a gente quer que a nossa lei possa atender diversas outras patologias, pessoas autistas, idosos com Parkinson, Alzheimer. Da minha parte, particularmente, eu tenho um projeto também para ser relatado aqui, que é o projeto que cria o Fundo da Defesa Civil do Estado, que vai trazer bastante recurso, vai trazer muitas alternativas de captação de fundo para a Defesa Civil, que justamente socorre os municípios nos momentos emergenciais. Muito bem, a gente recorda também, né, os assessores dos parlamentares, aos parlamentares aqui da LESP, o convite está feito para que os senhores também estejam conosco aqui, ao vivo e em cores, no Informe SP primeira edição. E você que está em São José dos Campos, município a 97 quilômetros da capital paulista, tem vagas aqui, olha, são 153 no total. Corretor de imóveis, empregado doméstico diarista, atendente de lanchonete, eletricista de instalações, vendedor de comércio varejista e recepcionista em geral. Essas oportunidades estão no posto de atendimento ao trabalhador. Não é porque é sexta-feira que você não vai procurar emprego não, hein? Não perca a oportunidade de fazer o bem para o teu bolso e para a economia do nosso estado. E você já sabe, a sua participação no Informe SP é muito importante. Acesse as redes sociais da Assembleia Legislativa. Você pode usar a hashtag InformeSP no X ou no X. Também tem o portal de notícias al.sp.gov.br. Iremos para mais um intervalo, daqui a pouquinho voltaremos com mais informações aqui da LESP e do estado de São Paulo. Até já. Nove horas mais 22 minutos, nós estamos de volta com mais informações do Legislativo e do Estado paulistas. No mês passado, pouco mais de 250 mil peixes foram encontrados mortos no rio Piracicaba, no interior do estado. De acordo com as autoridades ambientais paulistas, os peixes morreram por causa do descarte irregular de lixo nas águas do rio. Além da tragédia ambiental, quem vive da pesca foi prejudicado. Para ajudar aos pescadores, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo decidiu reduzir de 5% para 3% a taxa de juros anual de linha de crédito do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, destinada à agricultura para a região afetada. Para a gente entender melhor sobre esse assunto, está aqui com a gente ao meu lado o Daniel Miranda, que é secretário executivo do FEAP. Daniel, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, o prazer é meu estar com vocês aqui. Daniel, de mais importante trazer essa reflexão, além do problema ambiental, de toda a tragédia ambiental, os pescadores foram demais prejudicados. Pois é. Na região tem cerca de 40 famílias que dependem exclusivamente da pesca, uma pesca artesanal, e que, sensibilizado com essa catástrofe que ocorreu ambiental na região, a Secretaria de Agricultura resolveu desenvolver um projeto, né, de auxílio emergencial a essas famílias, né? Então, nós vamos conversar hoje um pouquinho a respeito disso. Nos conte, então, quais são esses projetos, o que foi pensado, detalhe para a gente, por favor, Daniel. Bom, isso está claro em toda a imprensa, dia 7 de julho do mês passado, foi detectado a primeira derrame de descarte de resíduos no rio e a primeira mortandade de peixe. Depois, no dia 15 de julho, no Tanguá, e primeiro na região mais do rio mais urbana e depois no Tanguá, que é na região mais profunda do rio. Com isso, aquela região toda contaminada e eles sobrevivem dessa atividade, inclusive como alimento. Para resolver esse problema, nós resolvemos implementar um crédito emergencial no valor de R$1 milhão no valor total e, se necessário, a gente aumenta um pouco esse valor para complementar aí naquilo que for necessário, né?
R$25 mil por pescador, com taxa de juros de apenas 3% ao ano. Ele vai ter 5 anos para fazer os pagamentos e uma carência de 12 meses nessas operações. Então, isso é uma forma de amenizar, né, o sofrimento neste momento de muita dificuldade. Daniel, então vocês acreditam que essa ideia vem ajudar e colaborar? Sim, é fundamental. Eu acho que o Estado, né, ele tem que realmente colocar focar muito, principalmente nesses momentos, né, em que populações, de uma forma regionalizada, estão precisando desse auxílio. E, então, nós, mais uma vez, sensibilizados, né, no início da gestão do nosso governador Tarcísio, nós tivemos o problema em São Sebastião. Ali nós também contribuímos com crédito emergencial e agora estamos tendo a oportunidade de fazer isso também com os pescadores aqui na região do Rio Piracicaba. Daniel, essas pessoas precisam apresentar critérios. E quais seriam eles? De que forma? Os critérios eles são muito simples. A primeira coisa, procurar a Casa da Agricultura do município. As pessoas já estão orientadas na Casa da Agricultura. Lá vai ser feito um documento chamado Declaração de Aptidão do FEAP, que enquadra esses pescadores nesse crédito emergencial. E eles serão atendidos. É feita uma proposta encaminhada a um banco de desenvolvimento que nós temos aqui no estado e o crédito é aprovado e em seguida ele recebe esses recursos na conta corrente que ele indica. A exemplo, do que aconteceu lá no litoral, né, para cá, nos conte aquela experiência também, por favor. Foi muito importante aquela experiência porque mais do que a questão ambiental que ocorreu em São Sebastião, nós tivemos a morte de pessoas, né? Então, destruição de muitas residências e isso são sonhos que são destruídos, né? E naquele momento nós pensamos também no crédito emergencial, não só para pescadores da região, mas também para agricultores, pecuaristas daquela região que tinham criações de gado, que tinham gado leiteiro, que tinham galinhas, que tinham porcos, que tinham pequenas lavouras de hortaliças. Então, essas pessoas perderam essa condição de produção. Então, ali nós também atuamos. E na região de Piracicaba, também deixar claro que esses pescadores, muitos deles, também têm lavouras, pequenas lavouras de subsistência. Então, esse crédito também vem ajudá-los nesse sentido. Tá? Além dessa iniciativa, vocês estão pensando outras coisas? Sim, eu acho que isso é um embrião de uma ajuda que está sendo dada àquela região, né? E que, claro, a gente está muito atento por meio de diversas estruturas que nós temos dentro da Secretaria e toda vez que a gente detectar que existe alguma necessidade da intervenção da Secretaria, nós vamos estar presentes, sim. Vocês já conversaram com a população local para entender como é que eles estão absorvendo, entendendo, recebendo? Sim. Nós temos os técnicos nossos que estiveram lá, o próprio secretário de Agricultura esteve na região, né, para poder entender, se sensibilizar com o que está ocorrendo lá, né? Então, a população está sendo ouvida sim. E aí, em relação, né, a essa questão da tragédia lá, se a gente pensar, né, também os desafios para conter mais exemplos, né, como esse, para que não aconteçam, é possível pensar, é possível planejar, e não somente o Estado, né, mas os municípios também que compõem, não somente do Rio Piracicaba, mas outras áreas também? Sim, eu acho que é fundamental a prevenção, né? A prevenção, existem legislações muito rígidas no Brasil para que tente minimizar ou coibir as empresas de que aconteça esse tipo de catástrofe, né, no Brasil e no estado de São Paulo. Mas a prevenção é tudo, então a legislação ela já contempla medidas preventivas para essas empresas, de contenção desse resíduo tóxico e tudo mais, mas por vezes ocorrem esses desastres que não deveriam acontecer, né? Infelizmente, causando um prejuízo ambiental, um prejuízo para as famílias, que é difícil até de, num primeiro momento, a gente mensurar o tamanho desse prejuízo, né? E, enfim, o Estado sempre está atento a esse tipo de situação, né?
Ô Daniel, me corrija, mas acho que a CETESB houve uma multa em relação a esse fato que aconteceu lá. Foi 18 milhões de reais. 18 milhões de reais. O dinheiro, por exemplo, é possível reverter também alguma coisa para esses pescadores? Como é que fica essa... Sim, Só explique para a gente isso. É que, na realidade, a multa, ela... E aí entra um pouquinho também numa questão mais jurídica, né? Porque quando é imputada uma multa desse tipo, a empresa também ela vai recorrer dessa multa, existirão processos, então é um processo muito moroso até o Estado, né, receber essas multas. E claro, essa multa é utilizada também para assistência dessa população, claro, né? Agora, em relação aos... Você estava falando, né, as atividades, os municípios ali, vocês também chegaram a fazer conversaram, Sim, tiveram sim, reuniões, como é que tem sido esse diálogo ali? Porque quando a gente fala de Piracicaba, né, do Rio Piracicaba, nós não estamos apenas falando da cidade de Piracicaba. Todos aqueles municípios limítrofes e que têm passagem do rio, eles estão sendo prejudicados. Porque esse lixo tóxico, ele é levado, ele vai correndo o rio adentro, né? Não tem como você conter ele depois que ele está na água. Então, ele vai causando prejuízo ao longo do rio. Então, todos esses municípios estão atentos, estão sendo monitorados diariamente pela CETESB, verificando aí a condição dessa água na medida em que o rio vai levando esses descartes. Então, está sendo, sim, conversado com esses municípios. Nós já falamos, você trouxe a reflexão para a gente, Daniel, sobre os prejuízos ambientais, sim, prejuízos aos pescadores, mas a gente também não pode esquecer que é um prejuízo para o Estado, a economia de São Paulo. Com certeza. Para você ter uma ideia, vamos falar um pouquinho do turismo da região lá de Piracicaba. Eu recentemente tive uma atividade em Piracicaba, onde na hora do almoço nós fomos na beira do rio Piracicaba e fomos lá exatamente almoçar e comer peixes. Imagina que numa situação dessa, como é que fica toda essa questão do turismo na beira do rio? Você não tem ali o cheiro do poluente, você não tem, mas a preocupação é, e onde vão ser buscados esses pescados agora para servir nesses restaurantes? Então, o prejuízo econômico, ele é muito grande. E quando a gente está falando do prejuízo para o comerciante, nós estamos falando de arrecadação de impostos. Porque esse comerciante, ele está ali trabalhando, ele está ali vendendo seus produtos e trazendo impostos para o Estado. Então, se diminuir o turismo na região, a gente está dizendo que a gente vai também ter um prejuízo para o Estado, né? E também tem, acho que uma situação que de repente pode ser levada em consideração aqui nesse exato momento, que abre-se um espaço para a questão de educação, inclusive, a educação ambiental, não, Daniel? Com certeza. A educação ambiental, ela é fundamental, né? E eu tenho plena consciência, o mundo inteiro olha o Brasil, né, como um país ainda que tem muitas florestas, um país ainda que não devastou tanto o seu meio ambiente, né, como outras regiões do mundo, né? Então, a educação ambiental, eu penso que ela deveria ser uma matéria hoje exclusiva nas escolas, né? Eu ainda hoje, é engraçado, eu vinha vindo para cá e o carro da frente, uma pessoa pegou um copo descartável e jogou no meio da 23 de maio. E eu olhei aquilo assim, né? A gente fica pensando, o que leva um ser humano, sabendo de toda essa questão ambiental que a gente vive, fazer um descarte de um copo de plástico no meio de uma grande avenida, né? Então, a educação ambiental é fundamental, né? E também é uma vergonha, né? Sim. Eu sinto vergonha enquanto cidadão em observar isso, né? Porque quando por exemplo, você estava falando essa questão de turismo, né? Até as pessoas que vêm para cá vão caminhando pelas cidades, os turistas observam, né? E aí que fica também essa mancha, não somente no rio, mas também nas ruas, no sentido assim de que, nossa, como eles são assim, né? E aí tem todo esse reflexo. E aí também tem uma outra situação, Daniel, que eu acho que poderia ser levado muito em consideração, e a gente está na casa de leis, né? E a gente sempre puxa o diálogo justamente para essa realidade, no fomento de projetos que tragam, de fato, coisas importantes para essas regiões, não? Sem dúvida. A Assembleia Legislativa, como sempre, né, representando aqui o Estado de São Paulo, a representatividade dos deputados ela é significativa. Nós temos na casa
muitos deputados que são voltados à preocupação da causa ambiental, né? Então é necessário, por exemplo, que se nós analisarmos hoje uma multa de 18 milhões, será que não é uma multa muito baixa? Eu estou agora falando como um leigo. Será que não é uma multa muito baixa em razão de todo o prejuízo que está sendo causado para a população, para a fauna, para a flora, de toda aquela região e nos municípios adiante? Então, será que não tem que ser repensado uma situação como essa, né? E é nesse sentido, eu acho que a importância da Assembleia Legislativa, no sentido de deputados se debruçar, pensar com bastante carinho. Eu sei que ele tem deputados que têm esse foco, pensar com muito carinho o que fazer. Primeiro, prevenção. Como prevenir catástrofes deste tipo e outras que poderiam ocorrer, né? Como punição, se acontecer, o que deve ser feito em termos de esse termo punição é um pouquinho pesado, né, a gente falar, porque eu acho que essa deveria ser uma palavra que deveria ser eliminada, né? Nós deveríamos evitar punir, e sim prevenir. Eu acho que é a palavra mais certa, né? Nessa esteira da prevenção, né? Vocês vão criar algum mecanismo para acompanhar não somente ali o Rio Piracicaba, mas os demais afluentes em nosso estado? Com toda certeza, já está sendo criado todos esses mecanismos de acompanhamento. Nós temos hoje especialistas na Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Meio Ambiente também tem acompanhado muito mais intimamente até essa questão que aconteceu no Rio, né? E está sendo acompanhado sim, com toda certeza. Primeiro para recuperar aquela população, né, no caso da Secretaria de Agricultura, de pescadores, de produtores rurais, né, que estão ali, tanto em Piracicaba quanto nos municípios que foram ou serão afetados, né? Então, todo esse acompanhamento é feito com toda certeza. Se vocês acompanham, a população também pode acompanhar. E de que forma isso também pode ser feito, né? Não somente por meio das emissoras de TV, rádio, sim, jornais, enfim, né, que divulgaram em massa essa notícia, essa triste notícia, essa triste tragédia, mas de que forma também a população pode acompanhar o trabalho, obviamente, do governo e também das empresas, né, que possam se unir, que essas empresas privadas possam se unir. E também tem a questão do terceiro setor, que pode ajudar cada vez mais, não, Daniel? Com certeza. A Secretaria de Agricultura, né, é muito comum nessas situações a gente criar painéis para que a população ela acompanhe, né, como está o desenvolvimento dessas regiões que passam por catástrofe, como ocorreu, por exemplo, lá em São Sebastião. Mas, assim, a sociedade, num momento como esse, ela tem que se unir realmente em todas as suas esferas e poder estar contribuindo com aquela população. Porque, vamos pensar, quando eu falo que tem 40 famílias de pescadores que estão perdendo a fonte de trabalho e, portanto, da sua fonte de renda, como que essas pessoas... Eu hoje, como secretaria, estou entrando com um crédito emergencial para essas famílias. Mas e daqui a um ano? Claro que a gente vai continuar olhando essa população, mas daqui a um ano, se eles não conseguirem voltar a pescar, porque o impacto é a longo prazo, o que a sociedade pode fazer para ajudar essas famílias que lá estão e que vão ter que, de alguma forma, continuar as suas atividades, se não como pescadores num primeiro momento, mas adquiriam outra forma de subsistência. E aí entra a importância das empresas, entra a importância do Estado, entra a importância da sociedade como um todo em ajudar essas pessoas com trabalho, com um olhar mais próximo dessas famílias, né? Daniel, esse crédito será de quanto tempo mesmo, perdão? São 5 anos. 5 anos? 5 anos para ele, o crédito ele é obtido, ele vai ter 5 anos para fazer o pagamento desse crédito. Agora, por exemplo, essa multa, né? Você disse que também esse dinheiro também vai ser utilizado em todo esse processo. Não dá, de repente, para também cobrar das empresas, né? Ou fazer, de repente, um projeto, um programa que também seja usado o dinheiro dessas empresas para mitigar também? Sim, por essa razão que eu digo que essa é a importância
da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, né? Se debruçar em cima dessas questões e agora analisar com bastante carinho quando ocorre esse tipo de catástrofe em São Paulo, seja onde for, como é que as empresas, como é que a sociedade, né, pode estar ajudando. Porque é muito interessante que sempre quando ocorre alguma coisa assim muito grave, claro que o Estado é o primeiro a estar lá. É obrigação nossa como servidor público estar em primeiro lugar ali, dar a primeira assistência. Mas a assistência, ela tem que ocorrer ao longo prazo, né? Então, criar mecanismos para que existam políticas de acompanhamento no longo prazo. Como eu disse, quanto tempo vai se levar para recuperar a atividade econômica de pesca no Rio Piracicaba? Então, pode demorar 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então, veja que a política de assistência a essas pessoas, ela, no primeiro momento, ela é emergencial. E lá para frente, como que ela vai ser? Então, criar mecanismos para ajudar essas famílias, né? Recupere para a gente essa informação de acompanhar a qualidade ali da água. Como é que tem sido isso, por favor? A CETESB acompanha isso diariamente, né? Então, é feito o acompanhamento diariamente, através de técnicos, através de toda uma estrutura especializada, né? Ela não está vinculada hoje à Secretaria de Agricultura, e sim à Secretaria do Meio Ambiente, mas tem com certeza, tem todo um acompanhamento. Eu sei que a CETESB, os técnicos, eles trabalham com muita seriedade nesses casos, né? Então, com toda certeza, o acompanhamento ele é feito diariamente na qualidade de água desse rio, né? E em relação à parceria, por exemplo, com a Secretaria de Meio Ambiente, a conversa, existe esse diálogo? Existe, sim, sempre. As secretarias todas se conversam muito, né? Se conversam muito sobre vários aspectos, né? Eu tenho contato com muitas secretarias aqui do Estado. Então, por exemplo, quando tem uma emergência numa região, a gente, por muitas vezes, a gente precisa de recurso para abastecer aquela região com crédito, né? Barato. Então, a gente sempre tem contato com a Casa Civil, tem contato com a Secretaria da Fazenda, tem contato com várias secretarias aqui do Estado. Então, nós trabalhamos hoje numa grande parceria de todas as secretarias. Daniel, então, para a gente amarrar todo esse nosso bate-papo aqui, essa longa entrevista que tivemos contigo, vamos recapitular, então, como é que as pessoas que estão nos assistindo agora, esses pescadores, famílias, podem, então, ter mais informações, além, de repente, que não surgiu aqui, mas que ela ficou com uma outra dúvida. Ela deve fazer o quê? Ótimo, boa, excelente essa pergunta, porque é engraçado, né? Porque sempre a gente solta uma medida como essa, e a pergunta é como essa informação chega para a população. Então, nós temos as casas de agricultura dos municípios. Esses técnicos ontem, nós fizemos a nossa Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, a CAT. Ela fez um comunicado para todas essas casas de agricultura, com toda a orientação necessária para o atendimento dessa população. Então, hoje, eles estão todos já cientificados e essas pessoas já podem procurar a Casa de Agricultura para obter a sua ajuda emergencial. Perfeito. Olha, eu quero muito agradecer ao Daniel Miranda, que é secretário executivo do FEAP. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas orientações, inclusive, aos nossos telespectadores e telespectadoras. E fica o convite exatamente para que a população também, né, Daniel, entre na luta, porque o meio ambiente, os rios são nossos. Sem dúvida, sem dúvida. E uma coisa, né, que é básica, o rio ele é um local de lazer para a população urbana. Então a gente vive nessa loucura aqui da cidade de São Paulo. No final de semana a gente gosta de pegar e fazer um passeio, estar numa represa, estar no rio. E a qualidade de todos esses mananciais é fundamental. E a nossa participação como cidadão, ela é fundamental. E uma outra coisa aqui que o Daniel está falando, né? A gente está falando sobre as empresas, mas não esqueça você aí do outro lado não, né? De levar o seu saquinho, justamente um saco plástico para colocar o lixo nesse saco e não deixar o lixo lá solto. Não, vamos pegar, coloque no seu carro sim, viu? Seu carro cheiroso pode também ser lugar de colocar o lixo, chegando na sua casa, você descarta esse lixo, né, Daniel? É sempre assim. A consciência ambiental é nossa. Daniel, novamente, muito obrigado. Eu que agradeço a participação e um bom dia a todos. Valeu demais.
E olha, pessoal, tem mais informações sobre o mercado de trabalho agora para a população de Ribeirão Preto. A região está com mais de 30 vagas em aberto. Você olha aí, então, para faxineiro, alimentador de linha de produção, atendente de lojas e mercados, cobrador interno e serralheiro. Os interessados devem comparecer ao posto de atendimento ao trabalhador da região. E eu também tenho uma coisa para te falar, viu? A gente sempre traz aqui essas informações de emprego, todos os dias a gente divulga essas informações. E você aí do outro lado, já conseguiu um emprego por meio dessas vagas que nós passamos para vocês aqui? Nos informe sobre isso também. Você pode usar a hashtag InformeSP no X, comentar sobre isso também lá no YouTube, no Facebook, sempre muito inteirado com você aqui as informações do Legislativo. Não sabe o endereço ainda do portal de notícias? Anote aí, divulgue. Passa para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para o seu colega, para o professor, para o policial na rua que de repente não conhece a Alesp. Você pode divulgar. É o al.sp.gov.br. Está na hora de um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação aqui do Legislativo Paulista. Até já. Quase 10 para as 10 da manhã, nós estamos de volta com mais informações do Legislativo e do Estado paulistas. Um dos principais símbolos de São Paulo está em festa, gente. O Parque do Ibirapuera, o Ibira para todos nós paulistas, está completando 70 anos. E para comemorar essa grande data, né, o parque vai promover diversos shows e atividades. Já estão rolando, inclusive. A repórter Bruna Macedo está lá no Ibira e conta tudo pra gente. Sol gostoso aí fora. Olha, esses shows, essas atividades serão durante todo este mês. Bruna, bom dia. Tudo bem, Arthur? Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente agora. Sim, a gente tem atração especial já nesse final de semana agora, mas a gente vai ter uma série de atrações em comemoração aos 70 anos do parque ao longo de todo o mês. E aí essa programação vai mudando, gente. Cada final de semana tem algo diferente. O que eu já posso adiantar, daqui a pouquinho eu passo a lista completa para vocês, mas o que eu já posso adiantar é que tem para todos os gostos, Arthur. Se você gosta de dança, tem dança. Se gosta de fotografia, tem fotografia. Se gosta de esportes, de yoga, tem para todos os gostos, tá? Não é à toa, né, que o parque está celebrando esses 70 anos, porque como você disse aí no início, é a Praia do Paulistano, né? É o cartão postal aqui de São Paulo. Para você ter uma ideia, Arthur, a gente apurou aqui, fez uma pesquisa, passam aqui pelo Parque do Ibirapuera todas as semanas aproximadamente 220 mil pessoas. Aos domingos, o número de visitantes é muito maior, são aproximadamente 120 mil pessoas. Eu vou contar já para vocês essa lista completa com as atrações que foram montadas pela administradora do parque em comemoração à data, mas antes eu preciso sair um pouquinho de cena para eu mostrar para vocês um pouco do dia do parque, né? Como é que amanheceu o Parque do Ibirapuera hoje? A gente está num ponto aqui, para vocês terem uma ideia, que só neste ponto especificamente, o parque é enorme, né? Mas só por aqui já dá para a gente ter uma ideia de que o parque por si só, sem programação, já é uma atração. Arthur, nesse ponto aqui que vocês estão observando, gente, tem, olha só, a pista de skate. O pessoal está andando de skate já desde as primeiras horas da manhã. Mais adiante tem um pessoal também jogando tênis. Aqui a gente sabe, tem quadra de futebol, a ciclofaixa para quem gosta de andar de bicicleta, dá para correr, enfim. Eu tô com um modelito aqui que não tá muito apropriado para o parque, mas já vai sextar para mim também. A galera que está aqui já sextou, né? Para essa galera que já está aqui já sextou, por isso que vocês podem observar que a movimentação já é intensa por aqui. Vamos então à programação que eu contei para vocês. O que vai ter, hein, gente, nesse final de semana aqui no Parque do Ibirapuera, em comemoração a esses 70 anos? Olha só, Arthur, música no parque, para quem gosta de música, de tudo se faz canção, com o grupo vocal da Escola de Música, viu? Isso vai acontecer já sábado agora, a partir das 11h30 da manhã. Vai ser lá na Arena da Marquise, tá? Exposição, para quem gosta de fotografia,
Wagner Celestino, Caminhos do Samba. Já está acontecendo, essa exposição já está acontecendo desde terça-feira, mas vai até domingo, tá? Então ainda dá tempo, a partir das 11 horas da manhã, lá na Marquise também. Na Arena Centauro, gente, olha só que interessante, a partir das 14 horas, aí tem, para vocês terem uma ideia, o Red Bull BC On, que é uma atração para quem gosta de street dance, diferente, né? Interessante. Domingo, portanto, do dia 4 a partir das 14 horas. Também, como eu falei para vocês, existem várias programações que foram pensadas para as pessoas que passam por aqui, isso ao longo de todo o mês. E aí, se você estiver curioso, eu vou contar aqui para vocês essa programação completa, mas se você estiver curioso e quiser também se programar melhor, dá para entrar lá no site do Ibirapuera, tá? Para você ter essa lista, acesso a essa lista completa. É parquedoibirapuera.org, tá, gente? No dia 10 de agosto, olha só, Orquestra Furiosa no auditório do Parque do Ibirapuera. Dia 10 de agosto, 6 horas, em comemoração também aos 70 anos do parque, viu? O parque vai ser homenageado com um samba, Um Mundo Melhor, criado em parceria com Vinícius de Moraes. Além disso, para essa gente, sobem ao palco também os cantores de Tudo Se Faz Canção. Lá para o dia 17 de agosto, já que a gente já está falando da programação do mês inteiro, a gente tem o Show da Música Popular Brasileira, para quem gosta de MPB, é o meu caso, por exemplo. Vou ver se eu consigo passar por aqui, Arthur. No dia 17 de agosto, às 11h30 da manhã, lá no palco da Arena da Marquise, viu? Depois tem o grupo Kim Jazz, ainda para quem gosta de música, no dia 24 de agosto, às 11h30 da manhã. O grupo Kim Jazz nasceu na Escola de Música do Parque do Ibirapuera, então é um casamento muito interessante que foi feito aí pela administradora do parque, tá? Eles vão fazer uma apresentação, gente, que abrange desde o jazz até a bossa nova, então é uma programação muito gostosa. A gente está com um problema aqui na comunicação com a Bruna, mas enquanto ela estava falando aqui, eu não queria interromper justamente porque o áudio dela estava chegando muito bem aqui para a gente. Vamos ver se a gente consegue restabelecer a comunicação, mas eu quero dizer para vocês que enquanto a Bruna falava, eu prestava atenção nesse cenário. Olha só, agora quase 10 horas da manhã, faltam 5 minutos para as 10 horas da manhã e muita gente se divertindo, se exercitando no Parque do Ibirapuera. E eu não sei se vocês perceberam, mas logo atrás da Bruna vinham 2 homens ali com cães. Olha a quantidade de cachorro que estava bem atrás ali da Bruna. Eu queria até naquele momento conversar com ela justamente sobre isso, para que ela abordasse ali esses homens que estão passeando com os cães, mas a gente não conseguiu. Mas olha só que interessante, você pode vir para cá, para a região do Ibirapuera, você pode participar desses eventos bacanas que rolam lá no Parque do Ibirapuera, a Bruna já conosco aqui de novo, mas é interessante porque, olha, é essa coisa que a Bruna estava nos contando, né, Bruna? É impressionante. Só para você concluir daqui a pouquinho essa sua fala aí, mas é interessante porque a gente está vendo uma comunidade inteira aí atrás. Mas é muito interessante, cães, pessoas pedalando, tem as pessoas andando, tem as pessoas correndo, obviamente, tem as pessoas que param para ler livros ali no entorno ali do Lago de Ibirapuera e podem aproveitar, claro, essa programação que você estava nos contando, Bruna. Exatamente, Arthur. A gente consegue fazer um casamento, né? Essa programação, que tem uma série de atrações para todos os gostos, conversa muito com o público do Parque do Ibirapuera aqui. São pessoas de todas as idades, gostam de fazer diversas coisas, tem para todos os gostos, né? Como eu falei, bicicleta, skate, tem o tênis, tem a galera que gosta de correr. Então, por exemplo, a arte, a música veio também para incrementar, né? Mais ainda a programação do parque, que já é uma atração para você a lista completa das atrações, mas só para concluir, Arthur, a gente estava já no dia 31 de agosto, né, às 11h30 da manhã, vai ter a apresentação do Du Anamauê, que é formada por Tuco Ceruti e Carolina Barbosa. Música do parque também. Então, sabe o que é melhor de tudo isso, além dessa programação toda que eu te contei, Arthur? É que tudo isso é de graça. Exatamente, então não precisa pagar nada para conferir essa atração de pertinho, assim como as outras atrações do parque, né? Para conseguir, de fato, aproveitar o Parque do Ibirapuera, basta vir para cá. E assim vai ser durante essa programação toda que eu te contei, tá? Todas essas atrações estão lá no site, parquedoibirapuera.org. A entrada é gratuita, não precisa pagar nada.
tem algumas atrações que você precisa, claro, se antecipar um pouquinho, pegar ali o ingresso de uma forma mais rápida para que você não fique de fora, porque também tem um limite ali de pessoas, né? Mas se você se programar, dá para curtir tudo nessa programação especial que foi feita em comemoração aos 70 anos do Parque do Ibirapuera, viu, gente? Eu estou falando aqui do Parque do Ibirapuera porque o Parque do Ibirapuera é o aniversariante, é ele que está fazendo 70 anos, mas a mesma administradora do parque, também, a Urbia, né, também fez uma programação especial nos parques da Cantareira e também no Horto Florestal, que fazem parte da mesma administradora, né? Então, para aquelas pessoas que acham o Parque do Ibirapuera um pouquinho longe, estão ali mais para a Zona Norte, perto do Horto, perto da Cantareira, tem programação lá também, mas fica o convite, eu acho que vale muito a pena se deslocar para o parque, não só nesse final de semana, mas também no restante do mês de agosto, porque a programação, como eu contei para vocês aqui, está repleta de atrações. Arthur, eu quero que você me conte, você prefere bicicleta, você prefere tênis, você prefere correr, você prefere música, fotografia, yoga, o que você prefere? Tudo isso junto e misturado, Bruna. Com certeza, acessar todos esses programas vale demais. Mas olha, fica a sugestão para essa música bacana, né? Gostei também, vou na sua. Gostei também, vou pegar a onda na sua ideia aí. E vamos aproveitar, né? Esses 70 anos do Parque do Ibirapuera, com muitas canções, muitos exercícios. Vamos fazer vida, né, Bruna? E que tenham vida em abundância os nossos cidadãos. Arthur, eu vou deixar o pessoal com vontade de vir aqui para o parque esse final de semana já, tá? Porque eu olhei a previsão do tempo. Você sabe que até antes de eu entrar aqui para fazer a minha participação ao vivo, estava batendo um ventinho, estava frio. Por isso que eu estou até agasalhada, mas agora já começou a fazer sol aqui na capital paulista. E para este final de semana, para que as pessoas já comecem aí a se programar para virem aqui até o parque para curtir essa programação, tem sol, tá, gente? Final de semana inteiro, 27 de máxima no sábado, 29 no domingo, ou seja, vai fazer calor. Tudo está indicando, está nos dizendo que vai ser uma programação bastante especial e certamente o parque vai ultrapassar aquele número de visitantes que eu contei para vocês, né? 220 mil na semana, durante a semana, e aos domingos 120 mil pessoas passam aqui aproximadamente, ou seja, com essa programação especial que foi feita aí pela administradora, justamente existe uma expectativa de que esse público aumente ainda mais, né, Arthur? Volto com você. Show de bola! Muito obrigado, Bruna Macedo, trazendo as informações direto do Parque do Ibirapuera. Olha, eu vou até usar um termo que eu acho que fica até meio pobre, assim, mas vou usar, vai. É o nosso quintal. Não é o nosso quintal, né, gente? A gente tem a sorte aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo de estarmos bem em frente ao Parque do Ibirapuera e acompanhar todas essas atividades. A Bruna vai voltar aqui para a redação, mas, Bruna, depois você já pode trocar o figurino e aproveitar, sim, esses 70 anos do parque com muitas dicas. Obrigado, Bruna. Um abraço para você e para toda a tua equipe. E olha, só para lembrar a você, cidadão que está nos acompanhando, caso você queira vir de bicicleta aqui para o Ibirapuera, em outras regiões aqui da nossa cidade, você pode deixar a sua bicicleta aqui no Parlamento Paulista. Existe um bicicletário aqui na Lespe, a gente já trouxe essa informação por diversas vezes. Esse espaço funciona, então, de segunda a domingo, ou de segunda a segunda, se a gente puder dizer assim, feriados, inclusive, das 7 às 22 horas. É só fazer um cadastro ali na portaria, você é sempre muito bem recebido, você pode deixar a sua magrela por aqui e aproveitar aqui o Parque do Ibirapuera. Gente, 10 horas e 1 minuto, tá na hora de dizer tchau. A semana está acabando com muita alegria. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos aos meus colegas radialistas e jornalistas. Muito obrigado a você, cidadão paulista, cidadã paulistas, que fazem a diferença em nosso telejornal. E aos nossos parlamentares, o nosso forte abraço a cada um dos senhores e senhoras. Aproveitem o fim de semana, divirtam-se. A gente se encontra na segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.